Então, bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu peço, então, perdão, mesmo o tema não ser perdão em Hannah Arendt, mas pelo percalço tecnológico que nós temos e às vezes, nos ajudam bastante, mas quando chega o dia para realmente auxiliar, ele é desobediente conosco. Eu quero que confirme, por favor, se meu som, meu áudio está bom, minha dicção está boa para vocês. Está sim, tá boa, dá para ouvir. Pronto. Tá bom, então. A proposta do minicurso, então, antes de eu iniciar, eu quero me apresentar. Eu me chamo Antônio Arruda, sou mestrando em Filosofia e Teoria Política pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E estou na fase final da minha escrita de dissertação com um tema sobre o federalismo em Hannah Arendt e um diálogo com John Rawls. E o tema de hoje proposto, eu não poderia deixar Hannah Arendt de fora um seminário que a convida para um diálogo que é a condição de um conceito de cuidado em Hannah Arendt, um cuidado pelo mundo, um cuidado pelos aspectos políticos e sociais. E nesse caminho de leituras do pensamento da Arendt, eu me encontrei, deparei-me com alguns pensadores, e dentre esses pensadores e leitores da Arendt, um deles é o Roberto Espósito, que é um filósofo italiano, que os dois livros que eu trouxe para diálogo hoje é o Termos da Política e a obra dele, Bios, Biopolítica e Filosofia. A Bios está com tradução nacional pela editora da UFMG, mas a edição que eu irei utilizar não é essa, das 70 edições, da portuguesa, devido à edição nacional estar esgotada. E o Termos da Política está como tradução da editora da Federal do Paraná. Está disponível também para venda. E o texto da Hannah Arendt que eu fui buscar, não poderia, como pressuposto, deixar de lado, foi a condição humana, mas também eu me deparei com alguns elementos das origens do totalitarismo. E nesse percurso que eu vou propor nesse diálogo, eu dividi essa primeira parte, eu dividi minha apresentação do minicurso entre uma fala expositiva e trazendo os elementos contemporâneos desse cuidado, desse espaço do cuidado que eu estou propondo, mas também, no segundo bloco, uma conversa com vocês. Saber um pouco mais das áreas. Eu recebi o feedback das inscrições, vi o perfil do minicurso, e antes de começar propriamente o minicurso, parabenizar o LAPS pelos seus 20 anos, no nome da professora Rosane Pinheiro, pela sua dedicação e por esse momento que nós estamos vivendo, esse novo normal, podemos dizer, que é um normal baseado pela distância, mas uma distância pelo cuidado, que é essencial. Quando eu fui intitular, podemos dizer, o título do minicurso, eu precisava de um tema, não apenas o conceito natalidade em Hannah Arendt, mas eu precisava também de um aspecto que me guiasse nesse processo de reflexão, e eu não imaginava propor um caminho de diálogo entre a Hannah Arendt e Roberto Espósito como questões elementares para a pesquisa. E o texto que eu me propus a fazer está ainda de forma ensaística. A pergunta ainda está ampla para compreender esse sentido de comunidade do cuidado. Ontem eu estava revendo o texto
E quando a gente está revendo de véspera, sempre vem novos elementos, e a gente quer colocar mais elementos no texto. E, e nesse sentido, a gente meio que sofre em tirar ou retirar elementos textuais. E nesse propósito que eu irei caminhar nesse modo ensaístico, é esse novo conceito de comunidade pós-crise, que é esse conceito de comunidade do cuidado. Hannah Arendt, quando vai escrever a Condição Humana, a primeira intitulação do livro seria O Amor Mundi, ou O Amor pelo Mundo. Hannah Arendt já tinha em mente esse projeto inicial sobre esse conceito de preparação e pela responsabilidade do homem ao mundo, porque é pelo mundo que se vive, é no mundo que se vive conforme Hannah Arendt nos diz. Mas quando Hannah Arendt então intitula esse Amor pelo Mundo, ela não é por acaso esse título. Nós temos uma influência de Agostinho num pensamento de Hannah Arendt, e uma influência muito forte. E essa influência de Agostinho no pensamento da Arendt, sim, perde. Então, assim está melhor? Minha imagem não está mais deitada? Ou confirme para mim, por favor. Agora está sim, obrigada. Pronto, muito obrigado pelo feedback. Voltando, Hannah Arendt, quando exalta o pensamento de Agostinho na sua obra, não é por acaso. Agostinho, principalmente nas Confissões, vai se perguntar um termo que vai ser caro ao pensamento de Hannah Arendt do início ao fim, que é o conceito de vida. E nesse conceito de vida, quando Hannah Arendt vai propor uma vida ativa ou uma vida contemplativa, está presente nas Confissões de Agostinho, quando Agostinho se pergunta ou se confessa no seu momento de ápice, no seu momento de reflexão e de mudança de uma vida mundana, de um amor mundano, para uma vida de amor de comunidade, de um amor que Agostinho vai em busca da vivência entre a interligação da religião. E Agostinho diz: onde há vida no momento de turbulação, no momento turbulento, onde há vida, será que há o nascedouro de vida? E esse questionamento que Agostinho faz nas Confissões, Agostinho, quando retrata na Cidade de Deus como esse elemento social e político de uma vivência de uma vida em comunidade, Hannah Arendt traz para si o que Agostinho sentiu lá atrás, quando Agostinho sentiu a sua responsabilidade não consigo com seu egoísmo, mas a responsabilidade com o todo, que é a comunidade. Então, Hannah Arendt, quando propõe ou resgata esses dois questionamentos que eu trago no título da minha apresentação, quem és ou quem somos? A alternatividade sobre o pertencimento do recém-chegado ao espaço do cuidado. Esse espaço do cuidado, como eu falei, eu poderia propor uma pergunta e colocar comunidade do cuidado. Porque a proposta em momentos de crise é sempre dispor de uma ou sempre dispor de uma condição à resposta à crise. E pelo que nós estamos aparentando, pela discussão num todo, é sempre um resgate à comunidade, é sempre um resgate à vida. E essa vida comum, uma vida
pelo cuidado. O meu cuidado, então, em propor o minicurso não foi tentar ou forçar uma interpretação tanto do Expósito quanto da Hannah Arendt, no sentido de propor um conceito dos dois. O conceito de cuidado no pensamento de Hannah Arendt, de forma introdutória, aparece de forma subliminar. E em relação a esse conceito de cuidado em Expósito, há elementos que resgatam esse sentido, de imunidade, de combate. Mas por que imunidade e por que combate? Quando eu estava pesquisando e quando eu estava lendo o conceito de cuidado na obra de ambos, e principalmente na forma etimológica e na forma de origem da palavra cuidado, eu fui ver que cuidado sempre irá caminhar no sentido de algo, ou no sentido do comum, ou no sentido de um aspecto médico, ou de um aspecto da saúde. O direito, como eu venho de área de formação do direito, o direito não busca em si um conceito de cuidado, mas o próprio direito é o cuidado. Dentro da filosofia do cuidado, a filosofia da medicina, esse termo vai aparecer. E esse cuidado está interligado, é o intermeio, ou está entre as ações do homem, quanto este se pertence à comunidade. Então, quem és? Quem somos nesse sentido? Após essa fala introdutória, após essa fala introdutória, pronto, após essa fala introdutória desse meu mini curso e compreender quais são as características essenciais desse conceito do cuidado, desse conceito que tanto o Expósito quanto a Hannah Arendt não vão dialogar de forma taxativa, mas vão dar os indícios de como nós podemos adentrar no cuidado e como nós podemos evitar, em períodos de crise, em períodos de uma narrativa de crise, tanto uma crise pelo vírus, pela pandemia, mas também estamos vivendo paralelamente uma crise democrática, uma crise de uma narrativa democrática que nos transporta a um discurso de emergência. E esse elemento retórico da emergência nos faz refletir qual tipo de cuidado nossa comunidade está tendo. Será que nós estamos dispostos, por um discurso de emergência, a dispor de nossa liberdade? Uma liberdade como direito, ou uma liberdade como princípio? Eu acho que, nesse sentido, esses elementos vão dispor e vão nos encaminhar para a compreensão dessa nova comunidade que se forma no pós-crise. Eu não vim apresentar uma resposta, não vim apresentar uma escatologia para todos, mas o que eu vim refletir com vocês, das várias áreas que, como eu recebi pelo perfil, como é que, nesse percurso, que o tema geral do nosso evento é sobre o SUS, como é que o cuidado, como o SUS entra como política institucional e como uma política que é negada? E como fica essa relação de cuidado? Como é que fica essa relação de natalidade proposta pelo SUS? Porque o SUS,
irá nos apresentar a tantos que não têm condições de acesso à saúde digna, ou que não têm acesso a uma saúde, a um plano privado, mas o SUS, como diz a Carta Magna, é um acesso a todos e universal. O SUS nos propõe uma nova natalidade, porque o SUS indica o nome e o SUS indica a origem de uma pessoa. O SUS indica a natalidade política de tantos e milhares de brasileiros. Mas então, o que apresenta esse conceito de natalidade? Partindo então para a nossa apresentação, e agora eu vou discorrer por volta de 40 minutos na nossa apresentação sobre essa temática, e após a gente abre para as discussões e reflexões, eu vou propor esse caminho, essa narrativa, com o que Hannah Arendt vai apresentar na condição humana, o próprio conceito de natalidade. Então, natalidade é fruto de um agir, é fruto do novo para o homem. Então, o que seria isso? A primeira natalidade do homem é a biológica. O homem nasce, se apresenta à comunidade e pertence à comunidade. O homem está no mundo para viver. O homem está no mundo para conviver. O homem está no mundo para ser responsável. E nesse sentido de responsabilidade, Hannah Arendt então apresenta o estar entre a vivência do homem no estar entre os seus pares. O homem ele não nasce para a solidão. O homem ele não nasce para a solitude. O homem nasce para a convivência em comunidade. Porque, do contrário, o homem se torna solitário. E a solidão, em outra obra anterior, a de 51, e as origens do totalitarismo, a solidão, em momentos de crise, é uma arma e um instrumento manipulável para o homem tornar-se uma massa e ser manipulado para aquele que se diz líder em momento de crise. O homem como massa e como o homem solitário, o homem se dispõe, então, a negar a sua convivência entre seus pares. E não só isso, o homem entrega o outro, sem como cordeiro levado ao matadouro, esquece de tudo, em nome de um propósito, em nome de uma ideologia. Mas aqui, então, continuando, essa vivência dos homens, essa vivência entre os homens, Hannah Arendt diz que a natalidade é o ab initio, ou é o início, do homem em realizar suas atividades humanas. Na vida ativa ou na condição humana, Hannah Arendt apresenta 3 atividades: o trabalho, a obra e a ação. A ação das 3, a ação é a que mais se aproxima da natalidade, porque é pela imprevisibilidade que a ação ocorre. O homem, ele nasce ao mundo para agir, mas não agir completamente sem uma lei ou sem uma ordem, mas um agir que o difere dos homens pelo discurso, mas um agir que o faz importante na participação em comunidade. O homem, não, como eu disse, não pode agir pela solidão. O homem deve agir no sentido da convivência. No decorrer o processo da ação em Hannah Arendt, nesse processo de natalidade, Hannah Arendt ela apresenta na terceira parte, na terceira atividade, a condição da imprevisibilidade e da irreversibilidade, como 2 outras formas de compreender esse processo de ação. A imprevisibilidade ocorre com o agir do homem e a irreversibilidade também com esse agir. E esses 3 agires do homem dá a condição de uma natalidade, e agora uma natalidade política, porque o quem és é quando ele chega ao mundo e se apresenta como cidadão. Os seus pais o apresentam como
pertencentes àquela comunidade. Os seus pais apresentam aquele que é chamado pelo nome, porque a comunidade quer te chamar pelo nome. A comunidade não quer te chamar por números. A comunidade não quer te chamar por uma ascendência qualquer. A comunidade não quer burocratizar a tua vida. A comunidade quer te fazer parte dessa convivência em responsabilidade pelo mundo. E o quem somos? Pergunta então Agostinho nas suas reflexões. E Hannah Arendt Hannah Arendt resgata esse quem somos. O quem somos é a segunda natalidade, é a natalidade do pertencimento da política. O homem rompe o espaço privado, rompe a casa, rompe a oikos, contudo, não a esquece. Apenas amplia sua capacidade de ver o mundo, sua capacidade de participar do mundo, sua capacidade de ser do mundo. E esse rompimento dessa nova natalidade, então, essa natalidade política, vai nos envolver de tal forma que nós, quando omissos, não estamos cuidando do mundo. Quando nós falamos ou agimos, estamos não só de mim, da minha família, mas estamos cuidando do todo, do mundo. Aí te pergunto e te dou um exemplo. Esse processo de ação, esse processo de natalidade política, perdão, adentre um conceito no dia da votação. Estamos em um ano eleitoral, um ano que atípico, estamos vivendo comícios virtuais, estamos vivendo uma campanha muito interligada, que já tinha ocorrido no passado, nas eleições passadas, mas agora de forma maciça, uma campanha preocupada em likes, preocupada em curtidas, preocupada em comentários e compartilhamentos. Aí o eleitor se pergunta: eu não decidi meu voto e não vou votar. Esse egoísta e não se preocupa com o outro. Esse egoísta e não se preocupa com a cidade. Votar não é somente uma expressão de mudança ou de cidadania. Um voto em milhares, o que conta? Uma gota d'água em pleno oceano, mas um voto compartilhado não é um voto egoísta. Eu não voto para o egoísmo. Eu não irei votar pensando só em mim, sendo egoísta, pensando não no todo. Mas o teu voto é o compartilhamento do primeiro elemento do cuidado. O teu voto é o compartilhamento da fidelidade que tu deve ter ao espaço público e ao espaço da aparência e ao espaço da comunidade. O cuidado, quando eu estava lendo, o cuidado tem uma característica, para nós do direito, quase igual a de um contrato. Para eu ter cuidado, eu preciso confiar e preciso ter fé naquela condição ou naquela capacidade, naquela situação que eu estou vivendo. O cuidado sem isso o cuidado sem isso, o paciente fica temeroso. Por quê? O paciente, como diz no interior, que no interior o médico é quem acompanha o crescimento de uma família, o dentista é que acompanha o crescimento de uma família, ou a escola do interior, quem acompanha o crescimento de uma família, ou o crescimento de uma história, porque no meu caso, o meu pediatra ou o meu médico de origem é o mesmo que foi do meu pai, o mesmo que foi da minha mãe, ou seja, são médicos que pertencem à família. Médicos que você conhece, que você confia. E nessa situação de confiabilidade, de fidelidade e de uma relação contratual pelo cuidado, é que garante a responsabilidade do homem
a esse conceito de natalidade. O quem somos é o pertencimento, é uma posse de responsabilidade. Quem somos é que devemos ser. O quem somos é o devemos agir. Quando eu utilizei a alternatividade como conceito no pensamento da Arendt, no pensamento do Expósito, a alternatividade é um sinônimo de possibilidade. Possibilidade a quê? Possibilidade ao pertencimento. Possibilidade em dispor de algo novo. Hannah Arendt é dita como uma pensadora de crises, mas Hannah Arendt, para mim, como uma forma de trilha, é uma pensadora da esperança. É uma pensadora que indica quais esses caminhos e quais essas possibilidades que nós temos na convivência do dia a dia. Hannah Arendt, não por acaso, ela vai dispor, no final das origens do totalitarismo, esse novo nascer político depois da barbárie. Essa nova capacidade que o homem tem, essa condição humana que o homem tem de ser testemunho e testemunha e de ser responsável agora pelo mundo. Mesmo assim, o homem é teimoso. O homem ainda sempre abarca a teimosia em dispor do difícil, em negar direitos, em não reconhecer o outro. O homem, ele vai ser egoísta no seu percorrer, na sua história, na sua narrativa. Porque, pela sua imprevisibilidade, ele pensa primeiro no cuidado da família. Mas antes disso, ele se torna um cuidadoso de si mesmo. O grande problema é quando o egoísmo permuta ao cuidado. Porque pelo egoísmo político é que nós, nesses momentos de crise, nos tornamos egoístas e nós não compreendemos a dor do outro. O mundo se horrorizou, o Brasil se escandalizou com as carretas de mortos na Itália. Mas o Brasil não repensou a sua condição de uma crise sanitária e de uma crise epidêmica, porque houve uma banalização da morte. É apenas uma gripezinha. Nós não nos escandalizamos com a morte de indígenas, do aumento de morte de negros em comunidade, porque é só uma gripezinha. A resistência do discurso, a resistência, Arendt não é uma pensadora da reação ou da reação. Arendt é uma pensadora da própria ação. Mas a resistência, como capacidade política, a resistência dá essa capacidade de agir. Parece que o novo normal se transformou numa política ou numa condição agora humana. O novo normal agora é ir ao calçadão porque a nossa cura está nas praias e nos mares do Oceano Atlântico. Ou o mar salgado, como falou Fernando Pessoa. Parece que a cura está no mar salgado. Está nos calçadões das nossas praias. Está na convivência da vivência de feriados. Vamos aos feriadões. Que o novo normal agora é uma convivência pacífica e salutar com o vírus. Mas a máscara que era para proteger escondeu a persona, como diriam os romanos, de enganar ou de maquiar uma ignorância ou uma incapacidade do pensar e do agir. O vírus desmascarou um discurso autoritário no mundo, mas a máscara tenta maquiar essa condição de agir e essa condição de nascer para o todo. Então, no decorrer da ação dessa ab initio do pensamento de Hannah Arendt, o discurso que Hannah Arendt vai nos apresentar
é um discurso que nós denominamos plural. É pelo discurso que nós nos diferenciamos do outro, mas sem viver no isolamento. Hannah Arendt, então, vai nos propor que para nós vivermos em comunidade, nós temos que ter uma comunidade do cuidado. Nós temos que ter uma comunidade de preparação para receber o outro. Nessa segunda parte, eu retrato uma obra da Arendt, um escrito da Arendt, que, a meu ver, é a grande preparação dela como vivente e como sobrevivente do processo de exceção do totalitarismo, que quando Hannah Arendt vai nos propor em Nós, os Refugiados, essa carta de apresentação e apresentar o horror de uma crise, o horror de uma negação política, ela diz que nós não somos refugiados, nós somos recém-chegados. E o recém-chegado, a meu ver, é o recém-chegado para a natalidade. É o recém-chegado que quer ser chamado não quem és, mas quem somos. Mas é o recém-chegado que não quer buscar qualquer reparação, mas quer buscar um refúgio para ser chamado pelo nome. E o que chama a atenção nesse texto, que está traduzido no Brasil, na coletânea dos escritos judaicos, o que chama a atenção é que eles saíram nesse processo político de perseguição, eles fogem da Alemanha, fogem da Europa, porque eles foram não chamados pelo nome, mas eles foram taxados e condicionados a uma estrela pelo processo antissemita, mas também eles foram colocados em números. O nome de Hannah Arendt ela não chegou a ter um número ainda, mas ela se pertencia a seu nome. Mas tantos que foram presos ao campo de concentração foram transformados nesse número, nessa realização burocrática que houve. Mas nos Estados Unidos, quando eles chegam, eles não são reconhecidos pelo nome, mas eles são reconhecidos por essa categoria de refugiados ou refugiados. Sendo assim, Hannah Arendt propõe o reconhecimento político e o reconhecimento do seu nome, do exercício de pertencer à comunidade. Era o reconhecimento da cidadania. A cidadania que eles perderam lá atrás, eles queriam resgatar. Mas a cidadania também era o papel ideal para eles não serem lembrados apenas, uma das partes mais importantes do texto, é que não serem lembrados pelo cometimento de um crime, de não serem lembrados pelo cometimento de uma infração contra o Estado americano, e serem reconhecidos apenas chamados pelo nome na delegacia ou no distrito policial. Mas eles queriam ser reconhecidos pela cidadania. Hannah Arendt, então, apresenta essa carta. Buscamos refúgio, como ela diz. Hannah Arendt, então, inicia outro processo na natalidade desse recém-chegado. Porque, como no âmbito biológico é um recém-chegado ao mundo, no âmbito político é esse recém-chegado de pertencimento. Sendo assim, nessa proposta inicial sobre a natalidade, que aparece na obra de Hannah Arendt, eu vou adentrar agora nos elementos biopolíticos da natalidade, ou biopolíticos do conceito de Arendt e do conceito de Expósito. Sabemos que nesse conceito da biopolítica, sempre nós remetemos a Michel Foucault como aquele que deu o caminho
ou que deu essa nova roupagem, uma linguagem coloquial, a essa categoria política, ou essa categoria filosófico-política sobre o controle biopolítico. Mas não aparece apenas na obra de Foucault, mas quando a gente vai resgatar o pensamento de Hobbes, vai aparecer muito bem no Leviatã esse próprio elemento biopolítico e esse próprio elemento de biocontrole. O que a biopolítica, então, quer dizer ao pensamento tanto da Arendt quanto ao pensamento do Roberto Espósito? Roberto Espósito, então, recebe uma grande influência como leitor de Foucault ao seu pensamento. Enquanto a Arendt, o Giorgio Agamben critica a Arendt por não ter entrado nesse controle biopolítico do campo, mas a Arendt entra nesse controle biopolítico do campo. Eu concordo com o professor Odílio Aguiar no texto sobre os elementos biopolíticos do pensamento da Arendt, quando ele faz esse contraponto ao pensamento do Agamben. Por que é que eu estou realizando essa parte introdutória? Porque tanto Agamben como o Espósito estão vivos e são leitores da Arendt, e vão fazer esse percurso para compreender, e fizeram esse percurso para compreender esse fenômeno, porque que a Arendt não dialogou sobre. Ou seja, não é preciso dialogar sobre tudo para a gente compreender qual é o fenômeno, quais são as características desse fenômeno totalitário, desse fenômeno do novo para a política. Mas, voltando então, a Arendt vai indicar os elementos biopolíticos, vai indicar os elementos do biocontrole. Da mesma forma que o Roberto Espósito vai resgatar de uma forma mais contundente esse conceito de Foucault e essas chaves de leitura que o Foucault deixou sobre essa compreensão no Defesa da Sociedade, compreender esse elemento da biopolítica e do biopoder. Então, por que é que eles resgatam Hobbes como o precursor desse elemento biopolítico? Por que é que eles resgatam? Hobbes teve uma preocupação incrível com o conceito de vida. Hobbes, sendo um contratualista que nós temos, Hobbes era como a gente chama, Hobbes era um medroso, porque tinha medo das efusões e dos movimentos políticos de então. Mas Hobbes queria preservar o conceito máximo de um Estado, que era um conceito de vida, como essa imutabilidade de um Estado social, de um Estado de natureza. Ou seja, era um direito pela vida, era um direito que o soberano tinha de defender a vida. E não era uma vida qualquer, mas era uma vida política, era uma vida de comunidade, uma vida de pertencimento. O Leviatã, então, não aparece por acaso. Na na própria capa do livro Leviatã, tem as cenas emblemáticas ou cenas esotéricas que aparecem. Lá no fundo aparece um personagem segurando a espada e o báculo, o poder temporal e o poder político, e uma pessoa coroada. Dizem que o próprio Hobbes, ninguém sabe. Mas a gente vê ao fundo, ou vê, não ao fundo, mas vê como parte principal a figura da cidade e uma cidade vazia. Só que há os elementos na cidade que ficam. E quando nós vamos nos perceber que fica cuidando da cidade, quem são? São os médicos. Os médicos na Idade Média tinham uma característica primordial, que era uma máscara pontiaguda. Então o Leviatã paira pela cidade para cuidar da cidade, que em momentos de crise a população saía da cidade, se protegia da cidade e a cidade a protegia. E o Leviatã pairava como um elemento soberano, como um elemento de biocontrole, de biopolítica. Quem subia ao Leviatã era aquele imunizado de qualquer tipo de doença. Imunizado porque pertencia à comunidade. Imunizado porque garante o convívio com uma categoria política para esta. Então, quais são os elementos de biocontrole ou biopolíticos que aparecem, que surgem primeiro no conceito do pensamento de Hannah Arendt? Nas origens do totalitarismo, os três
as três partes, para quem conhece a obra, a parte do antissemitismo, a parte do imperialismo e a parte do totalitarismo, são as grandes categorias biopolíticas ao pensamento de Hannah Arendt. O antissemitismo, com todo o seu processo histórico e seu processo de negação, não somente ao povo judeu, mas também aos outros povos que não entravam na categoria ariana, do pensamento puro, ou de um pensamento puro alemão. Ou seja, ciganos entravam nessa categoria e outros povos do leste europeu. O processo antissemita não é um processo qualquer. É um processo de desintegração da condição do homem como forma política e como forma de não pertencimento à sua comunidade. O processo imperialista é um processo herdado do processo colonial e um processo de invasão às Américas, de invasão à África e de invasão à Ásia. Mas a gente remonta que esse processo imperialista, até hoje na África, não foi superado. É um processo que embaralhou toda a comunidade política africana, onde o colonizador não teve pena nenhuma de realizar isso. O colonizador apenas quis dominar e quis escolher quais são as vidas que são necessárias para formar seus aliados essenciais para o processo de domínio. Mas só que no processo imperialista tem duas características que o Foucault irá trabalhar muito bem, que é o conceito de burocracia e esse conceito de raça. E assim, o Roberto Espósito, como herdeiro desse pensamento de Foucault, irá transpor, irá discutir. Mas Hannah Arendt diz que o processo da burocracia é um processo que te move, te molda, e tu não percebe. Tu apenas adentra no processo. A burocracia do Império Inglês levou a dominar quase o mundo todo. O rei, sentado na sua capital, em Londres, mandava em todo o mundo a figura do rei. A figura do Senhor das Terras, a imperatriz da Índia, o imperador da Índia. Nesse processo todo de dominação pela burocracia, no processo de documentar tudo, é que nós temos hoje esse acesso à barbárie do exemplo totalitário alemão. Porque pela burocracia, tu transforma a vida humana em número. Tu transforma ou data a vida humana numa simples condição de uma série de código de barras. E o processo da raça e o processo do racismo não é a negação de cor somente. Não é a negação qualquer, mas é a negação de uma condição ainda maior, de uma condição política, de não me ver na figura do outro, de não acolher, de um processo de negar. Quando a crise bate às portas, todo mundo fecha a porta ao outro. As nações ditas europeias de primeiro fecharam as portas quando o Mediterrâneo se torna o mar da travessia mais uma vez, e quando as rotas, não as rotas da seda do comércio, mas a rota da sobrevivência, fugindo tanto das guerras civis dos países do norte da África ou do Oriente Médio, o mundo se fecha para os imigrantes, porque o imigrante causa medo. O imigrante, como novo, é uma imprevisibilidade para uma nação estável politicamente. Esse é o medo, esse é o racismo que nós temos. Então, quais vidas importam para a burocracia e para o racismo? Aquelas vidas que te deem um feedback positivo na política, na economia e na sociedade. É o princípio liberal, é o princípio neoliberal dessa formalização da vida, dessa capacidade de não compreender a vida como ativa ou a vida como fase contemplativa.
Então, no processo do totalitarismo, como novo processo político, tem um aspecto ainda maior e mais decisivo para nós compreendermos o conceito de vida. A dominação total. O domínio total de um processo político sobre a vida dos homens, sobre a história dos homens, na condição de transformá-los em números de forma burocrática. O campo é o encontro da vida humana com a negação da vida. O campo de concentração tornou-se testemunha, ou testemunho, desse processo de degenerar a vida humana. O campo transformou em sentença, no juízo final para aqueles humanos. O trabalho não liberta, mas liberta para a morte. O trabalho não liberta para uma vida em convivência, para uma vida em comunidade. O trabalho liberta para uma morte esquecida, uma morte sem nome, uma morte que transforma o ser humano no objeto. Então, o campo é o processo de objetização da vida. O campo é uma obra, a vida humana. Uma obra que se desfaz nas câmaras de gás, uma obra que se desfaz nos fornos de incineração daqueles cadáveres. O campo tornou-se esse local de escolha. Não era qualquer judeu. Não era qualquer judeu que entrava no campo de concentração ou que no processo antissemita adentrava. Porque sabíamos que havia muitos alemães que compartilhavam ou que participavam do Reich, mas pela sua origem germânica foi um pouco deixado de lado. Mas isso é o que Hannah Arendt irá criticar, a questão dos conselhos, que não foi compreendida. Não foi compreendida no processo do antissemitismo, mas no domínio total, as vidas judaicas foram levadas sem lembrar de sua origem, sem lembrar da sua história. Não só as vidas judaicas, mas as vidas ciganas. Sendo assim, o campo tornou-se esse elemento de seleção de qual vida morre, de qual vida perece. Sendo assim, desses elementos biopolíticos que nós temos no pensamento da Hannah Arendt, esses elementos de biocontrole, surgem da escolha da vida, daquele poder soberano, daquele poder dos Césares. Eu faço joinha ou eu faço a negação? O joinha deixa eu viver. Negação. Morre. Era uma escolha soberana pela vida. E a escolha soberana pela vida nos dá certeza ao soberano de saber quais vidas negras importam. Quais vidas importam. Esse ano e hoje é o dia histórico por ser uma das eleições mais acirradas, tanto em discurso como as eleições em número de participação política nos Estados Unidos. Mas o que chama a atenção é como a ação política, esse novo nascer político que houve nos Estados Unidos, nesse todo de um país libertário, de um país precursor dessa nova ordem secular sobre a constituição ou fundação de uma liberdade, se negou a compreender o processo da escravidão. E nessa não compreensão desse processo da escravidão, nós lembramos do apartheid, mas o apartheid americano ainda continua, mas o apartheid no mundo ainda continua, porque no Brasil é outro exemplo que nós não compreendemos como é que esse processo de negação não só aos negros, mas a uma comunidade LGBTQ+, aos índios, a pessoas por regiões no país,
A gente não compreende esse processo de racismo que há, porque atos ou piadas viraram normais. Da mesma forma, nos Estados Unidos, virou normal ser preconceituoso. Ser preconceituoso virou uma bandeira de luta, uma bandeira de confirmação, uma bandeira de identidade no processo que eles chamaram quem somos. E na Carta da Constituição dizem nós, o povo americano, ou seja, é uma complexidade maior do povo. O povo, numa conjuntura, num conceito jurídico, é o pertencimento da totalidade. E nessa não compreensão leva esse processo político que ocorre hoje nos Estados Unidos, já iniciou, leva à não compreensão de que todas as vidas importam. Todas as vidas devem, não importa a tua origem, não importa a tua cor, não importa, todas as vidas devem importar. E essa efusão da morte do Floyd por 2 policiais, por acharem ou por julgarem eles terem o poder soberano de julgar, eles esqueceram e negaram a vida. Negaram a vida de um cidadão, de um igual. Então, nesse processo de negação da vida, negação de identidade como processo político, como processo social, eu adentro no que Roberto Espósito, logo no primeiro capítulo da sua obra, ele vai dizer, ou ele vai nos perguntar sobre a noção dessa biopolítica, então, ao pensamento dele. Abro aspas. A noção de biopolítica que daí resulta é desta vez suficientemente clara, porque as sociedades democráticas não são impossíveis de fechar-se ou pelo menos deixarem filtrar-se de um fundo obscuro. Seja qual for a instituição ou opção subjetiva que não se conforme, ou pelo menos se adapte. É a conclusão implícita ou mesmo até explícita desse raciocínio. Está voltada ao fracasso. Teórico que Roberto Espósito então vai nos dizer é que os aspectos biopolíticos ou os aspectos do biopoder advêm de um comportamento de sociedades ditas democráticas, de sociedades que se apresentam com um fundo social e libertário, mas, na verdade, seus discursos não retratam isso. O seu agir não retratam isso. Somos um país cordial. Somos um país de um coração enorme, como diz o estudioso. Somos fadados à cordialidade, fadados a receber. Eu digo, o povo brasileiro é um povo generoso, mas o que nós vemos desde 2018 ou 2014, 2013, nessa genealogia política e social, essa crescente de um discurso tão autoritário em uma sociedade dita de um Estado democrático de direito. Nós estamos fadados à cordialidade, mas também estamos fadados a negar a cordialidade. O agir e o fazer, como diz o agir e o fazer, é uma narrativa e é um percurso político difícil de acontecer. Mas colocar o não em uma frase é fácil, porque te leva ao comodismo e tu não precisa se levantar, sair ou ir a qualquer canto para retratar esse procedimento. Daí, o comportamento político que advém desse elemento da biopolítica advém a um propósito normativo do homem. E esse propósito normativo, o que quer dizer? Esse propósito normativo é a capacidade do homem instituir uma lei positivada e dialogar ao todo. O homem está preocupado em positivar suas relações, em positivar o todo para burocratizar o elemento da política.
Continuando sobre todo esse panorama que nós temos da biopolítica em Roberto Expósito, dessa categoria de vida, dessa categoria de controle pela vida, nós temos uma formulação predominante de uma política da vida. Lembrando, a biopolítica ou a soberania política que nós temos é essa escolha da vida de quem vai morrer ou deixa viver. Essa foi a máxima que Foucault vai retratar no seu pensamento, que o Expósito também vai resgatar, mas o Expósito vai nos dar meio que uma visão, outra chave de leitura, de que não é somente essa relação de soberania do deixar viver ou deixar morrer, mas tem uns âmbitos implícitos que há nessa categoria, que é o sentido de liberdade, o sentido de direito, o sentido do comum e esse sentido da condição de vivência política do homem. Tem mais elementos, mas assim, o que entra nessa categoria inicial são esses, a capacidade política do homem em viver em comunidade pela sua liberdade, pelo seu direito, ou pelo seu comum. E esse comum não é um aspecto qualquer, mas esse comum é assumir a responsabilidade que nós temos no espaço público. Então, essa política da vida, como diz Expósito, ainda continuando no seu aspecto biopolítico, é que a definição da biopolítica, ou do conceito da biopolítica, abro aspas, é como se fosse desde o princípio atravessado e mesmo constituído por uma brecha, uma falha semântica, que corta e divide em dois elementos reciprocamente incompatíveis, ou só compatíveis ao preço de uma certa violência que submete um ao domínio do outro, que condiciona sua sobreposição a uma necessária subposição, como se os dois termos de que é formado, ou seja, o da vida e o da política, não podem articular-se senão numa modalidade que, ao mesmo tempo, a justaponha. Fim de citação, Roberto Expósito, 2018, página 55. Então, advém o questionamento que é o precursor dessa discussão, dessa quase terceira parte da nossa discussão e apresentação, que é esse significado da biopolítica ao pensamento de Roberto Expósito. Que significa, que resultado gera? Como se configura o mundo cada vez mais governado por ela? Ele fala da biopolítica. E qual é o efeito da biopolítica? O efeito da biopolítica não é um efeito apenas aparente ou apenas, vamos dizer, apenas de uma lei para inglês ver. Mas o efeito da biopolítica para nós hoje, retratando como o pensador está vivo, o pensador, ou seja, retrata muito bem essa condição do viver o presente, do viver o hoje, é o que nós temos no nosso dia a dia, esse controle da biopolítica. E o controle da biopolítica não está apenas hoje nesses elementos que nós vemos no crescimento da violência ou no crescimento da negação social. Mas estamos vendo nessa relação hoje de um termo chamado algoritmo. E algoritmo é uma negação, vamos dizer assim, da capacidade do homem de pensar, da capacidade do homem de julgar e da capacidade do homem de querer. Sendo assim, o algoritmo ele não dá alternatividade, ele não te dá possibilidade. Pelo contrário, ele te transforma, e te julga, e te apresenta a tua, entre aspas, necessidade. E nesse processo nós temos um controle biopolítico muito forte. Um controle biopolítico baseado no possível interesse que tu digita uma simples palavra, ou que tu fala próximo ao celular, ou que tu fala próximo ao computador. Eu sei que, quando eu terminar a palestra, esse minicurso hoje, eu sei que vai aparecer no meu feed, depois, as promoções da Amazon sobre os livros do Roberto Expósito e os livros da Hannah Arendt, e do Michel Foucault, ou do Giorgio Agamben, que eu citei eles quatro.
Ou seja, vai aparecer indicações de outros livros, porque como eu já comprei no passado, aí vão aparecer dos comentadores, vão aparecer novos livros, novos lançamentos, ou seja, vai me induzir e já vai julgar para mim a formação de uma lista de desejos. O efeito da biopolítica hoje é categorizar teu efeito de desejo, teu efeito de fetiche, teu efeito de desejar o algo, de desejar o que te apresentam como forma de obra. Nós sabemos hoje que, como o Expósito analisa essas categorias atuais de controle, de biocontrole, dessa formação, o que aparenta, nesse sentido, do que significa a biopolítica, tanto para o ontem quanto para hoje, é que pela tua lista de desejos, tu se torna-se um homem econômico ou um homem burocrático. Vai depender da tua situação. E nessa situação vai te levar a quê? A um processo de consumo, a um processo de que tu vai consumir e tu pensa que aquilo é algo salutar para a tua vida. Assim ocorre na política. Na política ocorre pelo discurso. E aquele discurso de salvação, aquele discurso messiânico, aquele discurso que vai te tirar da crise, que vai tirar daquele momento de angústia, aquele produto que é vendido como uma categoria de tu se imunizar e de se proteger da crise. Mas por trás está todo um elemento de biocontrole. Pelo estado de emergência que nós vivemos em pandemia, o estado de calamidade pública, nós estamos fadados. Se nós não tivermos cuidados, fadados a sermos vítimas desses elementos de biocontrole, desses elementos da biopolítica. Daí, qual é o efeito, então, da biopolítica? É a dilaceração de uma noção de vivência política, de uma vivência social estável. Daí eu tenho outra pergunta para a gente refletir esse processo. Como se relaciona a soberania e a biopolítica? No modo da sucessão cronológica ou na sobreposição contrastante? Diz-se que sai do fundo da outra. Mas como deve-se entender esse fundo? Diz Roberto Espósito. Quais são essas perguntas que ele vai fazendo para refletir sobre o quê? Refletir sobre a condição da sedução do leitor, ou da sedução, como ele fala do leitor no livro, mas a sedução dos cidadãos, a sedução do homem político. A soberania, ela encanta, porque a soberania, nós somos frutos dela e somos detentores dela. Mas só que num processo político, no processo de formação dos Estados nacionais, no processo de formação de um republicanismo pós-Revolução Francesa, ou no processo de formação de um Estado democrático de direito, o cidadão ele dispõe da sua soberania, ele dispõe aos representantes e à instituição. Só que o homem fica fadado a ser escravo dessa soberania, a ser escravo de ser ilusório dizer que tu tem um poder soberano. Mas a soberania te encanta de tal forma que a soberania não te deixa caminhos, não te deixa escolhas, deixa a definição certa para tu julgar, não, para tu ser julgado, para tu querer, não, para tu ser seduzido a ir de encontro ao objeto pronto e fabricado, o elemento pronto e fabricado da política, que é o discurso. E o discurso da emergência, ele taxa o discurso plural da sociedade. Ele taxa esse discurso de convivência fraterna, de convivência cordial. Continuando já nessa
no pensamento do Expósito, aparece então outra pergunta. Quem é o sujeito da biopolítica? Ou quem são os sujeitos da biopolítica? Quem são os sujeitos que se sujeitam à biopolítica ou que são sujeitados à biopolítica? São aqueles sujeitos que vão perdendo sua identidade. Aqueles sujeitos que representam não mais a capacidade do pensar. São aqueles sujeitos, ou aquelas almas que precisam de um poder pastoral, de um poder de manada. Aqueles sujeitos que não apresentam a consciência coletiva, que não apresentam o agir coletivo. É aquele sujeito que deixa ser subjugado. Aquele sujeito que não se preocupa com o mundo. Aquele sujeito que não tem mais o cuidado de si ou o cuidado do outro, como diz Foucault, mais uma vez. Mas aquele sujeito que apenas quer ser dependente, quer ser controlado. A vida política não interessa mais a esse sujeito. A vida política não interessa mais à sua comunidade. A vida política é uma inflexão, ou a vida política é um impedimento desse sujeito ter acesso ao aspecto econômico e ao aspecto social. O sujeito ele aparenta ser participante. Esse sujeito, para quem na sala estuda Hannah Arendt, esse sujeito não é uma formação de um sujeito de massa. Ele não se aproxima tanto, esse sujeito que se forma da biopolítica, do biocontrole, esse sujeito que não está preocupado mais com o mundo, mas está preocupado apenas com si, esse sujeito que adentra a um corpo político como forma subjetiva, como forma egoísta. Não é esse sujeito que não quer participar da esfera pública mais, que nega essa esfera pública. É sujeito que não quer mais o cuidado, que não quer mais uma alternatividade de recém-chegado. Pelo contrário, já quer a possibilidade, já quer o efeito pronto, já quer o produto pronto. Esse sujeito que não quer se manifestar, não quer se articular, ele quer ser representado. Então, terminando essa relação, Roberto Expósito pergunta, já na parte final do primeiro capítulo do livro Bios, como é possível que um poder da vida se exerça contra a própria vida? Eu sei que tem alguns colegas do direito na sala, e quando a gente vai estudar, ou quando a gente está nesse processo de compreensão dos aspectos sociais, dos aspectos políticos de uma Constituição, está lá o cuidado pela vida expresso na nossa Constituição da República, que o Estado deve proteger a vida, a soberania nacional, tem os princípios e tem os deveres estatais. Mas por quê? E naquele compromisso firmado em 1º de janeiro, no dia da posse, aquele compromisso que é um juramento, jurar a própria Constituição, ele nega tanto a vida. Porque quais vidas no Brasil importam? Nesse período de pandemia, quais vidas foram que importaram? Foram as vidas das grandes empresas, dos grandes conglomerados. Acho que uma das ações ação de resistência mesmo, foi as compras de bairro, não deixar o mercadinho, ser solidário com o mercadinho da esquina, ser solidário com o restaurante da esquina, ser solidário com a loja de departamento do teu bairro. Mas mesmo assim, nós fomos encantados por um processo de uberização e de apps. Nós fomos encantados por aquela velha máxima: o que te importa, o que eu te disponho é um cupom de desconto de frete grátis,
de entrega grátis e ainda tu tem 15% de desconto na compra de qualquer tipo de alimento. Hoje é quinta-feira. O alimento que eu te vendo hoje é um sanduíche especial. É um prato especial que tu precisa comer porque tu não provaste. E o prato era um simples estrogonofe. O prato era um simples feijão, um simples arroz. Batata frita, com um nome tão estranho, com o nome de diplomata. Fomos encantados para ter, às altas horas da noite, um desejo por algo que não estava no nosso dia a dia, mas fomos encantados pelas promoções e pelos cupons de desconto. Também fomos encantados que a Amazônia não está em perigo. E que as falas que dizem o contrário são falas que negam a convivência pacífica e social e política do Estado Democrático de Direito Nacional. Não sei quais serão as consequências futuras desse processo de crise que o Brasil está vivendo, não uma crise política, não uma crise social, uma crise jurídica, mas uma crise de ser brasileiro, de ser cidadão. Eu não sei. Para Arendt, nós devemos compreender esse fenômeno. Para Expósito, também nós devemos compreender esse fenômeno. Respostas nós não temos. Eu acho que uma das grandes que a Arendt vai dizer é não se afastar da comunidade. O Expósito também vai dizer isso. Nós não devemos afastar do comum. Nós não devemos afastar desses elementos que nos distraem. Mas nós devemos encaminhar que essa política que nos protege, que nos nega, é que nós devemos ser reagentes, devemos ser imunes ao que o Expósito, nessa última parte que eu vou entrar, vai dizer dessa democracia imunitária. Para exceção à liberdade, para exceção o agir. Para o discurso autoritário, o agir. Eu acho que naquela velha máxima, não solte a mão de ninguém, na primeira crise, só muitas mãos foram soltas. Muitas mãos foram soltas quando a crise da pandemia chegou. Não é uma gripezinha qualquer. Muita gente soltou as mãos quando se cansou da própria casa, pelo estresse diário, se cansou do condomínio, se cansou de olhar pela janela. Era preciso ir ao mundo, eu preciso voltar e rever aqueles pequenos aspectos que foram deixados na dia. Mas muita gente passou despercebida, porque não tinha nome, porque não tinha casa, não tinha classe social. A culpa sempre era daqueles que estavam nas ruas. Mas esse discurso da culpa daqueles que estavam nas ruas é daqueles políticos que não fizeram nada por uma política de moradia. O morador de rua não está ali por acaso. Mas a culpa é daqueles que perguntaram: você sabe com quem está falando? A culpa é daquele que: você sabe quem eu sou? A culpa é daquele que foi à praia e apenas lembrou: é preciso tomar um banho de praia, um banho de sol. Aqueles que foram para resgatar por um discurso neoliberal, mas por esse discurso de negação à vida, é que o vírus apenas potencializou esse processo todo, esse processo político de negação. O vírus potencializou a negação do recém-chegado. O vírus potencializou uma negação do recém-chegado em viver em comunidade, em viver nessa comunidade do cuidado. Daí eu adentro agora nessa minha última parte da fala, que é sobre democracia. A democracia como local do cuidado. Não é a melhor forma de governo, não é a melhor forma de Estado, tem visões díspares, são tantos os elementos coloquiais. A democracia surge como uma promessa, a democracia surge como uma travessia,
surge como um processo de inclusão. A democracia surge como o local de participação do cidadão. Mas a democracia surge também com essa característica. Eu deixo participar do meu jogo quem eu quero. A democracia, como uma razão política, ela no decorrer da sua história até hoje, é que pela democracia é que os elementos de exceção, os elementos de emergência, os elementos de uma categoria impolítica surgem. Porque na democracia, a democracia surge, então, com uma incompreensão da pluralidade. Isso preocupa. Mas é o que nós temos. Acho que a democracia, nesse sentido, surge nesse processo para nós nos auxiliarmos, primeiro, em sermos comunidade, para sermos democráticos. Em sermos comunidade, para ampliar os princípios democráticos, os princípios de participação. A democracia, então, surge em um processo que nós sabemos, dos gregos até hoje, como não o estudo dos cidadãos, não a participação de todos, não a demos total, mas a democracia surge como local da convivência social, da convivência política. Hannah Arendt, no seu pensamento, ela tem essa preocupação da categoria da democracia como uma categoria política para compreender o fenômeno. Hannah Arendt ela busca uma constituição e não dispor de um conceito de democracia, mas ela busca que a democracia, mesmo em momentos de crise, tenha algum sentido, ou que a política ainda tenha algum sentido, que é pelo sentido da liberdade, é pelo sentido da pluralidade. E nesse contexto, a democracia como política, Hannah Arendt então apresenta nos seus ensaios que a dignidade da política está na compreensão dessa relação social e dessa relação de liberdade. Então, estamos no mundo, como eu disse no início da apresentação, e é pelo mundo que nós vamos dispor pelo cuidado. Hannah Arendt se preocupa que o aspecto da democracia é o aspecto de cuidado, de responsabilidade do cidadão pelo âmbito coletivo, pelo âmbito do social, pelo âmbito político. Enquanto expósito, e nessa parte final do meu texto, que está ainda de forma ensaística, estou com mais perguntas do que propriamente questões de contexto discursivo. Expósito, então, apresenta essa democracia imunitária. Quando nós vamos à palavra imunidade, ou imunitário, principalmente imunidade, é algo biológico que o corpo precisa para combater algum aspecto estranho da natureza ou do seu funcionamento de algum organismo. Funcionamento normal. Funcionamento salutar de um organismo. Pela gripe, nós precisamos de uma vitamina chamada vitamina C. Para a política, nós precisamos de uma vitamina chamada liberdade e pluralidade. Essa vitamina liberdade e pluralidade, muito bom para nós compreendermos. Mas ainda precisamos de um remédio para a política, que é uma coisa incrível, que é o remédio da ação. E o remédio da ação não gera uma reação nem um combate, mas gera a imprevisibilidade de iniciar um novo para um contexto. Então, nesse caráter imunitório, ou dessa questão imunitária, Roberto Expósito, tanto em Bios como em termos da política, ou na categoria em política ou em demais obras do seu pensamento, comentários sobre, Roberto Expósito está preocupado
preocupado dos elementos vírus, vamos dizer assim, que causam doenças maléficas ao processo democrático. O totalitarismo foi uma doença para a democracia. O autoritarismo continua sendo uma ameaça, uma doença para a democracia, para os aspectos políticos. Os discursos de racismo continuam sendo esses elementos vírus. A ação de não compreender o outro também. Os elementos de violência, quando a política é instrumentalizada, quando o poder perde a característica de autoridade e se transforma numa exceção. Ou seja, são esses elementos que aquele Mabembe vai interpor na necropolítica, nesses micro-organismos, esses micro-poderes negacionais ao aspecto político, é que tornam a democracia doente, o que torna algo doente. E nesse aspecto de doentia do processo democrático, é que a gente se pergunta se há um remédio essencial ou se há uma vacina, já que nós estamos nos perguntando qual a vacina vai ser melhor, a VAC ou a de Oxford, não sabemos qual é, mas aquela vacina que seja eficaz para estagnar o vírus. Aquela vacina que te dá esse anseio de esperança. Mas o problema é que a vacina é transformada em um discurso político, um discurso biopolítico de biocontrole, que nós vamos resgatar a revolta da vacina. Ou seja, vamos resgatar uma revolta que ocorreu porque as moças não queriam levantar, naquele momento, suas mangas para serem vacinadas, ou os homens não queriam ser deixados vacinados. O discurso moral do passado parece que transpôs para os dias de hoje, porque é uma gripezinha, somente. Não precisa de vacina, porque a vacina tem o patógeno comunista. Olha que coisa. Agora vamos ser taxados burocraticamente de forma... seremos comunistas em série. São discursos para acreditar ou não acreditar. São autoembustes para aqueles que o proferem, mas nós devemos ter essa capacidade crítica e a capacidade de pensar para dispor sobre. E esses aspectos micro é que levam a essa doença da democracia que, nesse processo todo, parece que nos leva a um fim da política. Por que é que a biopolítica ameaça sempre tornar-se tanatopolítica? A morte da política. É assim que, nas partes finais do primeiro capítulo, o Expósito vai dialogar. É um tema... A tanatopolítica dava só outro minicurso para a gente falar, mas nosso minicurso, essas alternatividade para essa do cuidado, mas é preciso nós dispormos, analisarmos essa parte inicial sobre as ameaças, sobre o controle biopolítico, sobre tudo isso, e vem o Expósito para dar esse caminho de uma comunidade, de uma democracia imunitária. Se Hannah Arendt pergunta no texto o que é política, se a política ainda tem um sentido, e ela diz que sim, é a liberdade, o Expósito logo no texto vai dizer: a democracia imunitária tem que ter uma diferença entre a comunidade e entre a própria democracia. A formação do comum mesmo, ou seja, da unidade desses comuns, que a tornam salutares para a convivência. É pelo comum que se tem um cuidado. É pelo comum que nós somos recepcionados como recém-chegados. Somos recém-chegados ao mundo. Somos recém-chegados ao aspecto político deste mundo. Estamos em um espaço de aparência, um espaço que nós aparecemos para a convivência social e para a convivência política. E nesse sentido de comunidade, nesse sentido,
A comunidade é uma palavra relacionável à democracia? Pergunta, então, o nosso autor. Pode, pelo menos, transformar-se nisso? Ou é demasiado profundamente radicada no lexo conceitual, na direita romântica, autoritária e racista? Eis a pergunta que já avançada a propósito do neocomunitarismo americano. Volta a dar as caras na Europa e na Itália, arriscando ao novo pensamento de comunidade. O termo comunitas advém do termo munus, que deriva de uma constante riqueza histórica e semântica do conceito. Comunidade, autor, é deduzir uma relação ao quesito no qual partimos, que a pergunta correta não é se a comunidade pode ser compreendida no léxico da democracia, mas no mais, se a democracia pode ser compreendida ou pelo menos reconhecer algo da própria conotação no léxico da comunidade. Fim de citação, página 116, em termos da política. Então, chamamos comunidade e sociedade como elementos essenciais para a formação e para a recepção dos aspectos democráticos. Democracia não pode ser imposta, democracia tem que ser vivida e convivida. A democracia não vem do nada, mas uma democracia, ela vem da condição de aceitar e a condição de inclusão. A comunidade deve ser vivida no processo do inter, ou seja, no processo da convivência interna entre seus membros. A comunidade deve ser traduzida no processo de compreender o sociável, de compreender uma modalidade que não a torne utilitária, mas que a torne essencial para a sua convivência, das comunicações e das interações sociais. Então, pergunta Expósito: como pensar, mas também viver o comum no tempo de imunização? O comum no tempo de imunização é que nós não devemos apenas esquecer, devemos compreender o que nos causou a doença política, o que nos causou a doença social, o que nos causou a doença patogênica. E essa ideia de comunidade ou de comunitas, que é em outro livro que ele vai discutir, é resistir aos encantamentos tão imediatistas que a sociedade nos apresenta. Viver entre os homens é o agir da natalidade. Viver entre os homens não é contrariar a natureza do homem, mas é compreender sua natureza e sua condição. Viver entre os homens é estar em comunidade. E esse processo de democracia imunitária ou comunidade imunitária é para se evitar o que Hannah Arendt, no final do imperialismo, disse sobre a crise do Estado-nação. E Roberto Expósito resgata nessa sua análise sobre democracia imunitária essa compreensão de uma crise de um Estado-nação. O Estado-nação, nós sabemos qual é o processo da burocracia, o processo do racismo, que se desemboca com a formação política de um Estado autoritário e de um estado de emergência. Então, para concluir essa minha explanação e dialogar com vocês, eu irei ao título, propriamente a parte final do título, esse espaço do cuidado. O espaço do cuidado não é um espaço virtual tão só, mas é um espaço de convivência diária. No hoje, use máscara, higienize as mãos, vá na rua apenas o necessário. No passado, essa relação do cuidado é: não negue o outro, receba o outro. Isso continua no presente. Quem és ou quem somos?
Quem és e quem somos é a capacidade da mudança que nós temos. Uma capacidade de retomar, de uma metanoia, de uma mudança radical, de sermos não só aparentes ou não só contemplativos, mas nós sermos inerentes e nós devemos incomodar. O metanoia, essa mudança do quem és e quem somos, como Agostinho percebeu a mudança, como realizou a mudança, como também nós devemos, no âmbito político do hoje, questionar qual discurso está nos sendo vendido. Ainda temos tempo nesse processo de eleição em termos nossa cidade como esse espaço do cuidado. Não é cuidar apenas de um canteiro central de uma obra, de uma praça, não é cuidar apenas de um processo político como um todo, mas é cuidar do aspecto principal, que é o conceito de vida. Teu voto tem a capacidade de transformar a vida do outro e a vida do todo. Sabemos que vivemos, como diz Hannah Arendt, em tempos sombrios, como diz o título de sua obra. Mas lá no fundo, ela sabia que o conceito de esperança para ela não é um conceito qualquer, não é um conceito vazio. É um conceito da capacidade de criar o novo. É pela ação que nós nos reconhecemos no mundo. É pela ação que nós compreendemos o que é sermos imunes a discursos autoritários. Para um discurso, para uma fake news, o pensar e a verdade é a imunidade. Devemos, então, afastar a biopolítica para nós não nos transformarmos em zumbis da política. Porque a tanatopolítica, agora, aparenta ser este fim. Este fim e estas incertezas. Porque a tanatopolítica ocorre quando diz que a Amazônia não pega fogo. Que os índios são os culpados. Só a indicação de um lado que leva à tanatopolítica. A tanatopolítica é a incapacidade cruel de não compreender o aspecto de comunidade e não compreender o aspecto da democracia. Esse espaço do cuidado, ou essa comunidade do cuidado, é o compromisso de assumir a responsabilidade que nós temos pela vivência do mundo. Muito obrigado pela atenção. Temos agora um bom tempo para nós discutirmos. Peço perdão pelo início, um pouco tumultuado, devido a esse processo de biocontrole das máquinas que tem sobre nós. Quando elas não querem, não adianta. E esse processo de atualização demora. Muito obrigado. E fiquem à disposição para ligar suas câmeras e ligar seus microfones. Tem alguém comigo na sala? Oi, Antônio. Bom dia. Tem sim, eu acho que a plataforma não está ajudando muito está gerando um pouquinho de atraso. Eu queria fazer um questionamento. Você está ouvindo? Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. É que está dando uma travada, por isso que eu estou meio que sem saber se de fato estava ouvindo. Sobre a tua exposição, né, eu gostei muito da tua exposição e eu queria fazer uma pergunta relacionada à questão da biopolítica e sobre a questão de efetivamente nessa essa forma muito ligada à tanatopolítica que você coloca, e fazendo uma junção sobre a questão da ascensão social hoje, né? A Arendt denuncia essa nossa formação na condição de sociedade de massas,
E dentro dessa sociedade de massas é muito fácil o estabelecimento de uma tanato política, haja vista que as pessoas elas perdem, né, a sua espontaneidade, a sua capacidade criativa, elas abrem mão da sua condição do pensar. Então, a minha pergunta vai no seguinte sentido: nós hoje estamos vivendo efetivamente um novo processo de exclusão do outro. Nós estamos vivendo uma crise de refugiados desde 2014, 2012, 2014, que não consegue ser freada. Com a pandemia, nós estamos acrescentando um processo de miserabilidade, não só no Brasil, mas no mundo de uma forma geral. E a minha pergunta vai no seguinte sentido: dentro dessa conjuntura, né, de criação de sociedade de massas, ascensão social, falta de espontaneidade, gerenciamento e controle do homem na qualidade como um todo, como é que fica a questão da atuação política dentro desse público que cada vez é menor? Será que efetivamente a gente ainda tem um espaço de ação? Tem como a gente dar um salto de superação em relação à tanato política? Ou será que esses elementos do totalitarismo tão denunciados por Arendt, eles serão agora o novo normal, uma nova realidade posta, em que a gente não caberia mais alguma outra coisa a não ser um processo de adaptação, né? Então, de que forma é que você visualiza um processo de resistência, de combate a essa tanato política? E aí tem uma pergunta, eu acho, de uma moça chamada Jimena, não sei. Obrigada. Não, professor, eu agradeço. Eu vou começar pela sua pergunta e depois eu repasso para o chat para a gente seguir. A pergunta em relação a esse processo de massa que nós temos. Quando começaram a analisar esse processo de uberização, esse conceito de uberização da parte econômica, não só foi somente as pessoas que estavam nesse processo econômico ou que participavam do processo econômico e participam como entregadores, mas não, nós como massa, nós nos encantamos com isso. E nesse processo virou a necessidade de massa, porque nós não podíamos sair de casa e nós precisávamos do externo para ele ter o contato conosco. Só que passando esse processo e começou a reabertura, esse processo de massa não acabou nesse momento de crise. Mas no momento anterior que nós estamos vivendo, nesse contexto de refugiado, nesse contexto de negação do outro, o processo de massa continua. Ou seja, a massa ela não foi excluída do processo totalitário. A massa ela ganhou novas roupas, ela ganhou novas formas dessa nova compreensão. E a massa ela se tornou algo incrível, a massa do acesso. Ela quis ter acesso a tudo, mas ao mesmo tempo ela quis se negar e não quis ter responsabilidade nenhuma, porque tinha o valor de pagar e eu tenho o valor de descartar. E nós estamos vivendo um processo que essa massa ainda está descartando, é uma massa descartável. É uma massa que ela não se preocupa com o outro, como a Hannah Arendt vai dizer nas origens do totalitarismo, que é uma massa que ela se ilude com qualquer coisa e qualquer discurso. Cloroquina, todo mundo muita gente se iludiu que era essencial, isso e aquilo. Mas nesse processo que nós temos hoje, de compreender esse espaço político, que é negado por essa massa, nesse momento de crise, que há essa redução de participação política, porque nós estamos, devido a um vírus, devido a esse momento de pandemia, mas antes do momento de pandemia, havia uma inércia que parece que todos os problemas, no caso do Brasil, foram resolvidos no segundo turno de 2018 e que não tinha acontecido nada, não tínhamos crise econômicas, não tínhamos nada. O espaço público, então, nesse processo de inércia, é resultante dessa incapacidade de que as panelas se silenciaram, de que os buzinaços se silenciaram, porque parece que houve um processo de reflexão de que 2018 não acabou. E nesse processo todo de 2018 não acabou, é que a inércia desse processo político, dessa inércia de uma participação do espaço público, como eu falei, ninguém solta a mão de ninguém, mas teve muitas soltas por aí, ocorreu nesse processo de diminuir.
E se eu tivesse uma pergunta, um caminho para encaminhar, como é que a gente amplia esse espaço público? Como é que a gente amplia essa zona de combate, não, essa zona de reação? E como evitar essa tanatopolítica? Como evitar essa morte da política? A meu ver, os dois caminhos seriam a manutenção desses direitos que nós temos. Nós temos que exercer de uma forma crítica, né, nesse exercício do pensar, que a Hannah Arendt vai desse processo de compreensão, mas também nós temos que não perder a capacidade do juízo. Eu acho que são esses dois elementos que incorporam esse negar, vamos dizer assim, negar essa tanatopolítica e também reagrupar esse espaço público. Eu acho que um dos caminhos seria esse. Acho que será um pano para a manga para quando o texto estiver pronto eu mandar para a senhora ler o texto. Agradeço Obrigada. mais uma vez. Tem uma pergunta no chat. Eu acho que se a colega quiser abrir o microfone, fica à vontade. A colega chilena, se fica à vontade para. Não. Brasil está no então eu tenho a nossa história popular, então, número de mandados. Então, tem o seguinte que crise, o homem se torna mais egoísta, tá vendo? Ele é mais passivo. Ximena, eu não tô te escutando bem. Você vai começar. Pronto. Eu agradeço a pergunta da colega. De fato, em momentos de crise, há esses momentos de egoísmo mesmo, egoísmo social e egoísmo político. Mas nesse processo de solidariedade, como um pressuposto do cuidado, a solidariedade, ela não tem nome, ela não tem, sabemos que ela existe, mas ela é imprevisível, é uma ação imprevisível. E a solidariedade que está ocorrendo, a solidariedade que ocorreu nesse processo todo, dessa disposição que o homem tem, é que dá esse tom de esperança e que dá esse tom de capacidade da convivência entre o comum. Ou seja, a solidariedade é assumir um direito para si e assumir uma responsabilidade que nós temos. Assumir essa responsabilidade de fazer a velha máxima, fazer o bem sem olhar quem. É esse processo que nós temos, esse processo solidário que há, porque os médicos, os profissionais de saúde como um todo merecem nossa gratidão e nosso reconhecimento, porque o processo que houve, um processo dolorido, um processo que
Nós sabemos, quem temos colegas, amigos e parentes nessa linha de frente, nós sabemos muito bem. Se não fosse esse processo solidário, esse processo de esquecer um pouco esse egoísmo e dispor algo, não só pelas doações que houve, mas como um todo no processo, ainda dá esse quê a mais de se evitar essa morte da política e dá tempo para compreender que nem tudo está perdido ainda, que ainda há esperança, como a Hannah Arendt bem diz, e a solidariedade é esse novo nascer político, essa nova capacidade política que o homem pode dispor. Eu agradeço demais pela pergunta. Não sei se tem mais alguma. Isso é verdade. Eu concordo concordo contigo que, como diria ontem, a leitura bíblica, se o grão morrer em terra que não seja fértil, ele não dá os frutos necessários para as nossas convivências sociais e políticas. Se algum colega que fique à vontade, nós temos tempo ainda pelo tempo regulamentar. Eu, então, passo a palavra ao nosso moderador da sala, se ele estiver presente, para, se não houver nenhuma pergunta, dar um encaminhamento. Olá, Antônio. Se vocês já estiverem encerrando, fica à vontade. Como que está tudo... Então, pô, A Ximena tem uma pergunta aqui. Ela se inscreveu agora. Não, eu respondi, cheguei a responder já a pergunta. Ah, tá. Ok. Muito obrigado, então, pela participação de todos. Mais uma. Então, eu agradeço, então, aos colegas, agradeço as perguntas, agradeço a organização do evento e parabenizar mais uma vez pelos 20 anos de evento, e iremos acompanhar esses dias de discussões, dias são importantes não só para a pesquisa, mas para compreender esse fenômeno que ocorre no Brasil como um todo. Muito obrigado, cuidem-se, eu agradeço demais ter compartilhado com vocês essa manhã, e tenham um bom dia e um bom evento.